Bom dia a todos, né? Obrigado aqui pelo comparecimento nessa live. A live é sobre dívida e renegociação bancária para empresas, né? Então, nós teremos a explanação da Andrea Salles, que é sócia da MSC Advogados, responsável pela área de análise de contratos e renegociação bancária para os nossos clientes, né? A Andrea, ela é pós-graduada em Direito Empresarial, tem extensão em Direito pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, extensão em docência pela FGV Online, mestre e doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá, pós-doutor em Direito pela Universidade degli Studi de Messina. Além disso, ela é membro permanente da Comissão de Direito Comercial do IAB, Instituto dos Advogados Brasileiros, membro e chair da Law and Society Association, né? Entre outras coisas também, ela é palestrante da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE, professora tutora do MBA e pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e professora tutora no mercado Doing Business in Brazil, né? Uma parceria da FGV Online. A Andrea já atua no escritório há muitos anos, sócia já há vários anos, né? E é a principal responsável por essa área aí, como já disse, de análise de contrato e renegociação, né? Vamos começar então o evento. Agradeço a todos pela presença, né? E um bom evento para todos nós. Trabalhar mais os institutos, verificar a questão de prova, de documentos, de laudo. E aí, cada tipo de contrato bancário acaba tendo uma diferença lá no momento da discussão. Eu deixei aqui algumas espécies de contratos, porque lá na frente a gente vai tratar um pouco da diferença de tratamento desses contratos no judiciário. A gente tem aquele empréstimo que você já pega um valor determinado e ele já vem parcelado, e o seu contrato já diz o índice e já diz o valor da parcela e o tempo para pagamento. Tem aquele crédito que no meio empresarial chama-se de rotativo, que nada mais é do que um limite de crédito, né? um cheque especial, e tecnicamente a gente chama de contrato de abertura de conta. Ele vem com o valor que fica disponível após o fechamento de um contrato. Então, ele tem lá algumas regras, tem a taxa de juros, mas é um contrato, para análise, por exemplo, um pouco mais complexo, porque os juros vão batendo conforme a utilização. Os empréstimos com garantia costumam ter taxa de juros menores, e você pode ter lá uma garantia num bem imóvel, num imóvel, um aval, uma fiança, um codevedor, e também dá seus títulos como recebíveis. Recebível de cartão de crédito, de fatura, esses costumam ter uma taxa menor de juros. Tem o cartão de crédito corporativo, que vai funcionar mais ou menos nos moldes do crédito rotativo. Tem a alienação fiduciária em garantia, é muito utilizada quando você tem um bem, dá em garantia, e aí o contrato está garantido por aquele bem. Tecnicamente, o banco está com proprietário daquele bem, enquanto houver o pagamento da dívida. Existem os contratos que são aqueles que têm um subsídio, um financiamento ali atrelado do BNDES, que a taxa de juros costuma ser bem menor, que é o FINAMP, o PRONAMP e demais, né, de linhas de nesse sentido. Esses contratos, a gente dificilmente você tem margem para qualquer discussão nele. E havendo inadimplemento, de todos esses contratos que estão aí no quadrinho, é o que tem que ser quitado primeiro. Ele tem taxas de juros geralmente muito menores que os demais, e é um contrato que, no inadimplemento, depois quando você vai para o judiciário, a margem de discussão neles em relação à taxa de juros é muito menor. Então, e é comum que isso aconteça, eu tenho vários tipos de endividamento. Quais eu priorizo no momento de pagamento? Se você tem todos esses que estão aí no quadrinho, o ideal é que você priorize o último, né? Que são o FINAME, o PRONAMP, e, na sequência, os que estão garantidos com bens, em especial a alienação fiduciária, porque a retomada do bem, se for um bem imóvel, ela nem passa pelo judiciário, é feito através do cartório, né? Você vai receber uma notificação, e não havendo pagamento,
já vai haver a consolidação da propriedade para o banco, que já vai poder tomar esse bem. No caso de veículo, por exemplo, vai precisar de um processo judicial, mas também geralmente é um processo mais rápido. Então, são contratos que a gente prioriza a orientação no momento do pagamento e os outros contratos, né, que vão ter ali algum tipo de garantia, seja da pessoa, seja de um bem, seja de recebíveis. Arcanjo, você pode passar para a terceira tela, por favor? E como que a gente vê a questão dos juros bancários? Pela lei do Código Civil, né, por exemplo, lá tem uma questão da taxa de juros que não pode ser superior a 1% ao mês, tá? Capitalizada só se for anual e se tiver previsão expressa. Então, você só vai poder calcular juros sobre juros num contrato normal se esse contrato tiver essa previsão. Cabe juros para frente, né, que são os juros em decorrência do empréstimo, a gente chama de juros remuneratórios, e cabem juros para trás, que são aqueles do inadimplemento, mas sempre 1% ao mês. Quando a gente fala de juros bancários, eles não estão atrelados a essa regra. Então, quando eu faço um empréstimo bancário, a taxa vai vir fixada no contrato. Existe a média do mercado, que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, então ali você vai ter um índice para correção desse contrato, que às vezes, no seu contrato, os juros fixados estão acima da média do mercado para aquele tipo de contrato que você faz. Porque para cada contrato daqueles que a gente viu anteriormente, e ali não é uma lista exauriente, ou seja, não tem só aqueles, por exemplo, no agronegócio existem vários tipos de financiamento, e existem outros, a gente colocou ali os que são mais comuns, a gente vai ter a taxa para aquele tipo de contrato. Então, a primeira análise que a gente faz é quais são os juros que estão no contrato. Eles são relativos àquele tipo de financiamento? Eles estão na média do mercado ou eles extrapolaram a média do mercado? E, às vezes, eu tenho juros estabelecidos no contrato e quando a gente analisa esse contrato, os juros cobrados efetivamente, a gente verifica que, na verdade, o percentual cobrado está acima do percentual contratual, ou está diferente. Então, a gente tem 3 momentos de análise. Se está fixado no contrato, no caso de capitalização, já tem entendimento de que tem que haver previsão expressa para que o banco possa cobrar a capitalização, mas aí no caso do banco, tendo previsão, ela pode ser anual, pode ser mensal, e geralmente é mensal, e geralmente, na prática, isso já vem previsto no contrato. A média, em alguns bancos, em alguns contratos, é mais comum a gente ver que esse índice está respeitado, em outros não. Então, a gente precisa de um profissional que faça essa análise e depois cruze-se juros do contrato versus juros do mercado versus juros cobrados efetivamente estão correspondendo. Quando a gente olha o contrato bancário, também tem 2 outras questões. Existe lá a taxa de juros e existe a taxa de juros real, que é um outro índice que geralmente o contrato traz, que é o cálculo do todo que está sendo cobrado ali para você dentro do contrato bancário, que é o que a gente chama de espelhamento lá do spread bancário, o que o banco efetivamente está te cobrando e que gera uma taxa final para que o consumidor possa ter uma noção maior do que está sendo cobrado. Então, lá no teu contrato vai ter os juros em si e os juros do total da operação, que geralmente vem lá escrito como juros real ou juros final, dependendo do banco. Arcanjo, você pode dar mais um pulo para a gente? E aí, como é que fica quando há um inadimplemento? Parei de pagar. Você pode fazer um acordo extrajudicial e, geralmente, o banco, por exemplo, quando ele tem uma garantia de um imóvel, de um veículo, a intenção do banco não é retomar esse bem, até porque ele não trabalha com isso. A intenção do banco é que você pague o contrato.
E o acordo extrajudicial, como ele vai embutir novos juros, também para ele não é um complicador. A diferença é a taxa. E é comum que haja a contratação inicial, você não consegue pagar, aí você faz um novo contrato e vai fazendo renegociações. E é comum também que no meio dessas renegociações existam taxas ali que não poderiam ter sido cobradas. Existe a recuperação judicial, que é para evitar o fechamento da empresa, que é para evitar a falência, e geralmente na recuperação judicial pede-se um deságio no momento do pagamento, né? Pede-se desconto. Qual é a questão da recuperação, por exemplo? Dependendo do seu tipo de contrato, além de todas das outras questões, como o custo do processo, custo do advogado, você vai parar de pagar ao mercado não só o contrato bancário, como outros credores. Então, isso acaba trazendo um complicador de rotativa de crédito, de linha de crédito, de compra ou de financiamento. Porque na recuperação judicial você já está sinalizando judicialmente que você não está bem, que você está tendo dificuldades de pagamento. Então, as contratações posteriores, elas costumam ser muito mais complexas e a recuperação judicial, ela geralmente é voltada para um endividamento de milhões, exatamente por conta do custo dela. Mas eu quero optar por esse caminho. Eu quero optar, meu endividamento bancário é muito alto e esse deságio, essa diminuição do valor me interessa. Como fica o endividamento bancário na recuperação judicial? Vai depender do tipo de financiamento que você fez. Então, por exemplo, se é um financiamento garantido com alienação fiduciária, ele vai ficar de fora da recuperação judicial. Quando é um financiamento relativo à garantia com pessoas, né, aval, fiança, esse contrato, na verdade, pode ser exigido dos demais garantidores, dos demais devedores, codevedores ou responsáveis subsidiários, como a gente costuma falar na linguagem jurídica. Então, se há uma recuperação judicial em que a pessoa, como sócio, também participa como garantidor, a recuperação judicial não vai resolver, porque ela só vai tratar do endividamento da própria empresa em recuperação, não das garantias. E, com isso, fica a possibilidade do banco exigir esses contratos na lateral. Em relação aos recebíveis, tem uma discussão se dá para afastar parte da trava que o banco faz dos valores, ou se dá para fazer total afastamento da trava. É uma discussão muito grande no judiciário, mas empréstimos garantidos com recebíveis em recuperação judicial, pode ser que você consiga ou não afastar a trava do dinheiro em relação ao banco. Na falência, vai haver o fechamento da empresa, vai haver o encerramento da atividade, a quem administra a sociedade é afastado e o juiz nomeia um administrador judicial, que é uma pessoa que, na verdade, vai passar a gerenciar o quê? A massa falida, que é o conjunto de bens, fazendo a venda desse conjunto de bens para pagamento dos credores. De novo, vai depender do contrato. Então, se o teu contrato, por exemplo, é um contrato com garantia de pessoas, o banco vai poder cobrar das outras pessoas, né? Então, vai ficar para a falência apenas o endividamento da própria pessoa. Como geralmente a garantia lá é solidária, ou seja, o banco pode cobrar tudo de qualquer um dos que estão participando lá da linha de financiamento, não vai resolver essa parte. Em relação aos bens, como é que ficam, né? Alienação fiduciária, por exemplo. Na alienação fiduciária, por exemplo, o banco vai poder retomar o bem, mas aí ele faz um procedimento específico dentro da falência. Então, novamente, em relação à falência, vai depender do tipo de contrato. E na falência nada mais vai ser do que o encerramento da atividade para pagamento desse endividamento. E aí, digamos assim, a solução, se você quer discutir, se você tem dúvidas em relação aos encargos do contrato, a formulação, a outras taxas, aí caberia uma ação revisional de juros, que é uma ação para discutir ali os encargos que incidiram, né, que recaíram sobre aquele empréstimo que você pegou. Também tem algumas variações de risco aí, dependendo do tipo de contrato que você firmou.
Arcanjo, você pode passar para mim de novo? Então, a gente tem aí, quando judicializar. Qual é a melhor medida, dependendo do meu tipo de endividamento? Se a intenção é manter a empresa funcionando, e seu endividamento é milionário, e geralmente as recuperações judiciais elas começam na cifra de endividamento de 10 milhões, talvez a recuperação judicial, mesmo com os seus riscos, seja um caminho. Se o seu crédito, se o seu débito, se aquilo que você deve ao banco é inferior a 200 mil, o custo do processo acaba sendo alto. Então, considerando outros elementos, seria mais vantajoso tentar uma negociação direto com o banco. Por quê? O custo que você vai ter para fazer o processo não vai justificar o acordo. Quando o débito é acima de 200 mil, existem aí custos envolvidos, mas eles se justificam porque geralmente a gente consegue uma negociação mais razoável no meio do caminho. A intenção do banco também não é ficar discutindo judicialmente, é resolver. Em todo processo judicial você pode fazer acordo a qualquer momento. Obviamente vai depender do banco, né, do credor, mas, de modo geral, as instituições financeiras elas têm períodos em que elas possibilitam acordos interessantes. Os acordos judiciais costumam ter, digamos que, um deságio ou uma formulação, uma forma de pagamento bem mais razoável para o devedor. De novo, fora aqueles últimos contratos que a gente falou, os outros vale a pena a análise. Então, a primeira coisa que a gente verifica é: esse endividamento está acima de 200 mil? Aí a gente verifica quais são os riscos do processo. Quais são os riscos do processo? Entrar com uma ação judicial não vai impedir o banco de te cobrar, tá? Então, a não ser que você faça o pagamento integral da parcela. Então, olha, eu tenho certeza que aqui tem um monte de taxas que não poderiam ser cobradas, a taxa de juros está acima do mercado, mas eu quero discutir judicialmente e vou depositar o valor da parcela. Essa é a única forma que a gente tem de conseguir afastar a cobrança do banco, inclusive protestos, negativações, ajuizamentos. Fora essa situação, a gente até pode apresentar um valor menor a partir de uma conta e dizer que aquele é o valor efetivo, mas é difícil o judiciário permitir que você deposite a menor. Vai ficar, então, o risco do banco te ajuizar. Alguns bancos ajuizam mais rápido, outros bancos costumam demorar mais um pouco. Aí depende um pouco do banco. Ele vai me ajuizar em quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Depende muito do banco. Tem banco que ajuiza, parou de pagar hoje, ele vai ajuizar 1 mês, 2 meses depois. Tem banco que demora, às vezes, 1 ano. Tem banco que também não ajuiza qualquer valor, tem banco que ajuiza valores pequenos. Aí vai depender do banco que você pegou o financiamento. E esses são os riscos, né? Para que a gente possa avaliar se vale a pena o processo, a gente recomenda que se faça uma conta prévia. Então, um contador especializado, na prática não é o advogado que faz isso, porque não é uma conta simples, em especial nos créditos rotativos e no cartão de crédito que houve o inadimplemento, vai precisar de uma conta bem específica, até porque não vai ser verificada só se a taxa está fora, se a taxa de juros está acima da taxa média do mercado. Também se cruza se a taxa que está no contrato é aquela que efetivamente está sendo cobrada no contrato, porque às vezes a taxa lá está 1,7 no contrato, e quando você vai verificar essa conta, vê que está 2,1, 2,3, essa variação, que na verdade parece pequena, como esses juros são compostos, quando você leva isso para a conta, vale a pena a discussão, porque faz uma diferença razoável, em especial em contratos de valores acima de 200, 300, 500 mil. Então, esse cálculo prévio é o que vai te dar o norte, se vale a pena o risco e o custo do processo. Quais são os custos num processo desse? O que você vai pagar, né? Boa parte desses custos ele vai estar atrelado ao valor do endividamento. Então, o cálculo prévio
é um valor que você não vai conseguir, mesmo que você ganhe o processo, ressarcir esse valor do banco. Não é comum que o judiciário permita esse ressarcimento. Nem o valor que você pagar com um advogado. Nesses processos é comum que haja a perícia. De modo geral, a perícia começa aí quando o valor é baixo e é o contrato simples, porque, por exemplo, no contrato rotativo e no contrato de cartão de crédito, em que houve a incidência de juros, a conta é mais complexa. Então, é comum que a perícia seja de valor mais alto, mas geralmente começa na faixa de uns 3 mil. E pode ir a valores muito maiores, dependendo do valor e da complexidade do contrato. Então, quando a gente analisa, a gente verifica aí também que tipo de contrato e qual vai ser o custo. Esses processos dependem de perícia, dificilmente você vai conseguir um resultado favorável se não tiver uma perícia ali acontecendo. O valor da perícia é reembolsado a quem paga, a quem ganha o processo, tá? Então, quem perde, paga os honorários do outro advogado, que varia da outra parte, de 10% a 20%, e mais o custo da perícia também é reembolsado. Em relação ao custo do assistente, que é o custo relativo àquele que vai acompanhar a discussão da conta, a gente tem aí só um minutinho que tem um aparelho aqui vibrando, que eu não sei exatamente por quê. A gente tem, então, esse cálculo prévio, mas além desse cálculo prévio, dentro do processo vai ter uma discussão em relação a essa conta apresentada, em contrapartida à conta apresentada pelo banco. Então, o juiz nomeia um perito, esse perito ele é custeado pelas partes, né? Você vai ter que pagar esse custo. Esse custo é reembolsável para aquele que ganha o processo e pagou esse custo, mas o custo desse profissional que vai acompanhar a conta na lateral, que geralmente é de 80% a 100% do valor que o perito cobrar, e na prática, quando a gente entra com o processo, a gente não tem condições de saber quanto vai ser esse valor, isso vai acontecendo no curso do processo, esse valor você não vai ter reembolso. Então, assim, o que eu paguei para entrar com a ação, a gente reembolsa, o que eu paguei na perícia, a gente reembolsa, o advogado da parte ganhadora vai ter lá os honorários fixados pelo juiz e pagos pela parte perdedora, e tem também ali os custos que você pagou ao judiciário, eles também são reembolsáveis. O que você não vai conseguir reembolso, a conta prévia, o assistente técnico, que é aquele que vai acompanhar a perícia na lateral, e o custo efetivo que você tenha feito com o advogado. Mesmo assim, vale a pena? Por isso é que a gente coloca aqui, diante de todos esses custos, o mínimo desse valor de contrato aí teria que ser entre 200 e 300 mil reais, para justificar todos esses custos. Em alguns casos, quando há o ajuizamento, sequer chega na fase da perícia, porque às vezes o banco vem com um acordo interessante, então fecha-se o contrato de renovação ou faz o pagamento à vista, e geralmente o deságio é bem interessante quando é feito o pagamento à vista após o ajuizamento, você vai ter ali uma diminuição do valor do débito que justifica todos os outros custos que foram acontecendo durante a distribuição e a apresentação do processo. Arcanjo, você pode passar para a próxima tela? E o que a gente consegue discutir no judiciário? Além daquilo que eu comentei com vocês, que é a taxa que consta no contrato versus a taxa do mercado, é comum também que, às vezes, o banco demore para gerar o vencimento daquele contrato. E quando acontece o vencimento do contrato, a taxa que tem que ser utilizada não é a mesma da taxa bancária. Geralmente é uma taxa bem menor. Então, quando você já está inadimplente e continuam tendo encargos, e ele vem com aquela conta monstruosa, às vezes ele não está respeitando esse momento do vencimento do contrato, que vai gerar um novo tipo de incidência de juros, que é bem menor do que os juros do contrato em si. Então, essas são as análises que são feitas. Qual for o percentual, se esse percentual de juros está dentro ou não da taxa, e se está ou não conforme aquele tipo de contrato,
quais são os efetivamente cobrados, independentemente do que está no papel, e um terceiro momento é qual foi o índice de juros cobrados após o vencimento do contrato. Tem um período, geralmente tem contrato que vem lá com 6 meses, a partir de 6 meses de inadimplemento ou do vencimento do contrato, a taxa ali vai alterar. Algumas taxas cobradas para a liberação do crédito, como taxa de análise de crédito, taxa de contrato, e às vezes isso vem camuflado ali no extrato bancário, vem um valor global do que está sendo cobrado ali no momento da contratação, e você não consegue verificar. Mas quando vai analisar a conta, verifica-se que ali tem taxas que não poderiam ser cobradas. Às vezes também é cobrado juros sobre o imposto da operação, o que também é discutível. Então, é uma outra análise. Se tem ali taxas embutidas dentro daquela operação que não poderiam ser cobradas. Uma outra análise é, em alguns momentos, em alguns contratos, o banco ele acaba sempre inovando essas, digamos assim, essas burlas à legislação. Então, a gente vai fazendo os processos e essas discussões vão aparecendo, o judiciário vai entendendo que não pode, o banco vem depois com um novo termo, que a gente, na hora da verificação, vê que são taxas que estão cobradas 2 vezes, da mesma natureza. Então, é muito comum que a correção monetária, às vezes, venha cobrada 2 vezes, porque vem com, por exemplo, omissão de permanência, mas nada mais é do que uma correção monetária. Como a correção monetária é só para atualizar a defasagem do valor, não vai caber a cobrança 2 vezes, porque a intenção dela não é remunerar o dinheiro, é apenas trazer a valor da época aquele valor lá inicial que foi pego. A capitalização dos juros, ela só pode ser cobrada se ela for prevista. Então, uma outra análise que se faz é se houve se tem previsão expressa, se houve obediência à previsão expressa em relação à capitalização dos juros. Uma discussão um pouquinho mais densa é a discussão em relação à chamada venda casada. O que é venda casada? Quando você chega lá no banco e vai pedir um financiamento, é comum que eles te ofereçam vários outros produtos. Título de capitalização, seguro, consórcio, para que você feche aquela operação. E aí, o que acaba acontecendo? Para que você consiga o empréstimo, vem ali com uma série de outras operações que você tem que custear para conseguir chegar no empréstimo. Se a gente consegue provar que aquilo foi digamos assim, uma condição para que você conseguisse um empréstimo, a gente às vezes consegue também a nulidade, né, com o reembolso desse custo judicialmente. É uma discussão mais difícil porque, às vezes, algumas operações, por exemplo, elas precisam de seguro. Então, é obrigatório que o banco faça o seguro. Precisa fazer naquele banco? Não precisa, mas você está ali fechando a operação e acaba fazendo com aquele banco. E, às vezes, a taxa o valor que você vai pagar pelo seguro naquela operação, naquele banco, é muito maior do que num outro banco. Então, é um outro momento de análise. Uma outra questão que se discute é o seguinte: eu paguei um contrato inteiro, ou faltou um pouco só para pagar, e depois eu fiz um novo financiamento em cima desse valor. Eu consigo discutir esse contrato? Consegue. Então, já tem entendimento na jurisprudência, né, já tem entendimento do judiciário, que feita uma renegociação desse contrato, você pode ir rediscutindo aí essas negociações e esses pagamentos. Por quanto tempo? Até quanto tempo para trás eu consigo analisar esses juros? 5 anos. Então, eu vou ajuizar hoje, eu conto 5 anos para trás e venho discutindo toda a operação, toda a contratação. E, geralmente, nas renegociações é que acontecem aí essas infringências, esses abusos de taxas, de valores, enfim. É comum, às vezes, na renegociação vir uma taxa prevista similar à anterior e, quando a gente vai analisar, está aplicada uma taxa muito maior. Uma outra questão que também é discutível no judiciário é a seguinte: paguei praticamente todo o contrato, e esse contrato ele é um contrato com garantia, com alienação fiduciária. Então,
Se você para de pagar a alienação fiduciária, o banco tem o direito de retomar aquele bem, seja judicial ou extrajudicialmente, dependendo do tipo de bem. Quando você pagou praticamente todo o contrato, o entendimento é de que o banco não poderia mais retomar o bem. Caberia, nessa hipótese, apenas cobrar o saldo devedor. É o que a gente chama de adimplemento substancial. É o pagamento substancial do contrato que não justifica a retomada do bem. Quanto eu tenho que ter pago para conseguir chegar aí nessa tese do adimplemento substancial? O judiciário não diz. Então, o que seria um pagamento praticamente integral? Às vezes 90%, 85%, porque aí vai depender do valor, depende do bem, depende aí de algumas variantes. Mas se você pagou praticamente, entende que pagou praticamente todo o contrato, seria uma outra linha de discussão. A impossibilidade do banco de retomada desse bem. O que a gente analisa ali na hora de ajuizar? Todos esses fatores. O que é relevante para você na hora de decidir qual o melhor caminho? A gente já colocou um parâmetro, se o valor do seu contrato é baixo, né? Você deve 10, 20, 30, 50 mil, baixo para fins do banco, o ideal é que você faça essa negociação com o banco. O banco pode me ajuizar por esses valores? Pode. Costuma ajuizar? Não. Vai depender um pouco aí da linha de trabalho do próprio banco. O que eu sugiro sempre? Tenho dúvidas ou não estou realmente conseguindo pagar, eu preciso tentar resolver isso de alguma forma. Modo geral, a melhor forma de se resolver isso é fazendo essa conta prévia, para que você tenha uma noção ali do que foi cobrado, se foi cobrado certo, se não foi, e qual a possibilidade de êxito na discussão judicial para que depois você continue os custos. Na verdade, o processo não é para ganhar ou perder, é para você tentar uma negociação melhor durante esse processo com a instituição financeira. Espero que eu tenha abordado aí os temas que vocês tinham a expectativa de ouvir e estou aberta para as perguntas. A pergunta aqui é a seguinte: ainda há discussões de endividamento, cobrança excessiva de juros ou mesmo não pagamento de contratos da época da pandemia? Na verdade, esses estão, hoje em dia, a gente tem tido bastante discussões, porque as empresas que conseguiram continuar após a pandemia, agora precisam tratar do endividamento. E tem a questão ali de que agora eu posso tentar pagar, para liberar crédito, enfim, para conseguir novos financiamentos, para fomentar a atividade. Hoje a gente começa a ver não só os devedores bancários, mas os devedores em geral, de operações em geral, aparecendo para pagar, parcelar, enfim. Essas dívidas ainda não estão prescritas, boa parte desses débitos, eles são de 5 anos, então não teve prescrição ainda, e existe discussão. Na época da pandemia, no auge da pandemia, tiveram alguns processos para estancar as parcelas ou para já discutir as parcelas judicialmente. Alguns tiveram êxito, outros não. Discutir e suspender as parcelas pura e simplesmente não aconteceu, mas aconteceu ali uma reanálise. Uma discussão que às vezes acontece mais na pessoa física é a incompatibilidade do tipo de empréstimo com a possibilidade de recursos da pessoa. Então, às vezes, aquela pessoa não tem condições àquele empréstimo e, mesmo assim, esse empréstimo foi oferecido, foi autorizado. Mas isso é mais para pessoa física. Geralmente, pessoa jurídica acaba tendo que pagar o endividamento. Uma outra pergunta é: o Banco Central atua de alguma forma, em relação a cobranças exacerbadas por conta das instituições financeiras? Ele geralmente vem regulando as taxas, mas eles não têm um controle efetivo sobre essas operações. Ou seja, o banco ele traz esses índices, ele apresenta esses índices às pessoas em geral, regula ali quais taxas são ou não são cobradas, mas se foram cobradas, você vai ter que discutir através de processo próprio.
Você não vai conseguir resolver isso com uma reclamação, por exemplo, no Banco Central. O que às vezes acontece também, em especial para as pessoas físicas, é que o Ministério Público, por exemplo, ele pode ingressar com ações para discutir aquele interesse e fazer com que o banco cesse aquela operação ou até compense aquela operação, aquele valor cobrado indevidamente em outras operações. Mas aí, geralmente, de novo, isso acontece geralmente com pessoas físicas. Um momento que a gente vê que precisa desdobrar bem o contrato para verificar ali se aquela taxa é devida ou não, são as taxas que o banco geralmente cobra nas operações de recebível, né? Então, como é que funciona o recebível? Você tem lá um monte de nota fiscal, e você faz uma operação com base nisso, ou com as suas vendas de cartão de crédito ou de débito. E aí, o que o banco faz? Quando você faz esse financiamento e vende, entre aspas, esse direito de crédito para o banco. O banco, por exemplo, se é um boleto, para compensar o boleto, ele cobra um valor. Quando o devedor não paga o boleto, né, o devedor, que na verdade é o credor do cliente bancário, não paga, eles cobram outro valor. Quando ele aparece depois para pagar, cobra-se outro valor, ou seja, vão incidindo vários valores ali, em nome de várias taxinhas, e geralmente é muito alto, porque geralmente vem uma conta separada, que é a conta do controle dos recebíveis, e ela geralmente tem muita taxa de juros, muitas taxinhas, não são taxas de juros, são taxinhas de operação. Então o Banco Central vem e diz, olha, essas podem ser cobradas, tá? E outras precisam ter previsão contratual e outras não podem ser cobradas. E aí essas a gente precisa analisar a conta, ver quais foram as taxas cobradas pelo início da cobrança, pela devolução da cobrança, pela baixa da cobrança, enfim, pelo protesto da cobrança, por todas essas operações que foram acontecendo, para que a gente verifique se cabe ou não a devolução. Mas ele não faz um controle efetivo. Se tem um percentual médio de diminuição de dívida e de sucesso de negociação. Quando, é a pergunta dele, tá? Vou até, que eu li para mim, acabei não lendo para vocês. Tem um percentual médio de diminuição de dívida e de sucesso de negociações? O índice é bem alto, tá? Modo geral, a gente tem os bancos, depende um pouco do tipo de contrato. Quando o contrato não tem garantia nenhuma e você faz o pagamento à vista, é comum, às vezes, ter deságio de 80%. Tá? Já vi deságio até de 90%, mas aí depende um pouco do banco, depende um pouco de dívida, do tipo da dívida. Quando é dívida garantida, a discussão é mais complexa, porque o banco já tem uma garantia para pagamento. Então, ele acaba tendo uma margem de negociação pequena. Nos processos que a gente faz, posso dizer que quando o cliente tem condições de pagar, em especial à vista no curso do caminho, a gente tem um percentual bem alto de êxito no fechamento de negociação após o início do processo judicial. Às vezes o cliente não consegue pagar à vista, então quando ele precisa pagar essa renegociação parcelado, aí a gente não consegue ver percentuais tão atrativos. Também, boa parte dos processos não chega na sentença, e alguns não chegam na perícia. Por quê? Nem alguns contratos o banco pode executar, outros ele precisa entrar com um processo mais lento. Então, isso às vezes depende do tipo de contrato. E às vezes depende até da documentação do banco, porque às vezes, como eles fazem milhares de operações, milhões de operações, quando vai ajuizar, a documentação não está completa. Então, às vezes, o banco acaba também entrando com um processo contra aquele devedor que é demorado. E aí, essa margem de negociação também melhora. Então, a margem de negociação depende muito do tipo de contrato, do tipo de documento que o banco acabou ficando daquele contrato e a forma de pagamento que aquele devedor tem condições de arcar. Mas a margem é bem alta e dificilmente os processos chegam até a sentença. O acordo é feito antes. Então, às vezes, até honorários do advogado consegue fazer por um valor menor. Às vezes, o banco já embute o valor que ele gastou para o ajuizamento, se ele ajuizou. Enfim, geralmente essa margem ela torna o processo interessante.
As dívidas realmente caducam após algum tempo? Há alguma diferença entre PF e PJ? Gabriel, depende do contrato, tá? Então, modo geral, essas operações, da data que parou de pagar, são 5 anos. Isso não altera de pessoa física para pessoa jurídica. O que altera na prática de discussão é que, geralmente, a pessoa física consegue uma análise mais flexível do juiz em relação à prova, em relação à taxa, porque entende que ele tem menos condições de trabalhar com todas aquelas informações que vem no contrato bancário. Então, quando a gente fala de pessoa física, é mais fácil a gente dizer que aquela cláusula não é clara, que ela é difícil de interpretar, que por isso se aplica um entendimento mais flexível. Geralmente é mais fácil conseguir uma gratuidade de justiça para não pagar os custos da justiça. Geralmente a venda casada é uma discussão mais tranquila na pessoa física do que na pessoa jurídica. Por quê? Geralmente entende-se que o empresário tem mais condições de absorver aquela logística do contrato. Então, assim, a maior diferença não tem... Às vezes, até, em geral, a taxa de juros até para a pessoa jurídica é mais tranquila também, é menor. Mas, assim, em relação ao tempo que o banco pode cobrar a dívida, depende do contrato, no modo geral é 5 anos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Agradeço a participação de todos, agradeço as mensagens que chegaram aqui pelo ambiente de comentários. Espero que a gente possa conversar. Havendo interesse, a gente pode analisar o seu caso em específico, né, os seus contratos, as suas renegociações, as suas garantias, para a gente poder fazer uma orientação mais específica de riscos e de análise aí desse endividamento. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço as mensagens. Arcanjo, obrigada, e conto com vocês na próxima.